Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos então à aula de número 7. Mas antes de iniciar, este conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte para assistir o vídeo, para conferir os textos bíblicos, fazer a anotação, ler a sua revista, para que assim você consiga absorver o máximo possível de conhecimento sobre o Evangelho de Marcos, que é o texto bíblico que nós estamos estudando. Para te auxiliar a desfrutar o máximo deste vídeo, existe aqui na descrição do vídeo 3 coisas que vão ser muito importantes para você. Primeiro, tem um cronograma da aula. Essa aula está dividida em 3 partes. Na primeira parte, na primeira sessão da aula, eu quero apresentar para vocês a divisão do capítulo 2 de Marcos, tendo em vista que o nosso texto de referência se baseia no capítulo 2. Na segunda sessão desta aula, eu quero de forma mais específica explicar dos versículos 1 ao versículo 12, que é o nosso texto de referência. E por último, na terceira sessão da aula, eu quero então passar as aplicações. De que maneira esse texto nos desafia ou nos orienta para as questões da vida cristã contemporânea. Tudo bem? Bom, como eu disse a vocês, nós começamos então a primeira sessão apresentando aí a maneira como está dividido o capítulo 2. O capítulo 2, ele pode ser visto de forma mais geral como uma apresentação dos atos poderosos de Jesus que vão acontecer em Cafarnaum e que vão acontecer na Galileia. E se nós pegarmos todo esse texto, nós vamos ver que isso começa no capítulo 2, versículo 1, e se estende até o capítulo 3, versículo 6. De forma mais específica, nós conseguiríamos dividir aí em 5 partes esse texto bíblico, né? Na primeira parte, Jesus perdoa pecados de um paralítico, que é o texto de referência que vamos estudar hoje, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Na segunda parte, Jesus janta com cobradores de pedágio e pecadores, versículo 13 ao 17. Na terceira parte, Jesus e jejum não se misturam, versículo 18 a 22. Na quarta parte, Jesus e o sábado, parte 1, versículo 23 ao 28. E a parte 2 de Jesus e o sábado acontece no capítulo 3, versículo 1 a 6. Como eu disse a vocês, aqui nesse texto, que começa no capítulo 2, versículo 1 e vai até o capítulo 3, versículo 6, serão apresentados alguns ensinos de Jesus e algumas ações que Jesus cometeu em Cafarnaum e na Galileia. E parece que Marcos deseja destacar aqui 2 pontos para nós. O primeiro ponto que Marcos deseja destacar tem a ver com a origem dos conflitos e as controvérsias que vão acompanhar o ministério de Jesus. Eu digo isso porque em cada um desses versículos aí, grupo de versículos que são mencionados, nós vamos ter em cada um desses relatos uma controvérsia. Ao se referir a essas controvérsias, nós perceberemos que elas acabarão mais à frente, resultando em conspirações para tentar matar Jesus. Então, ao apresentar isso, Marcos deseja indicar aos seus leitores que a morte de Jesus é iminente. Mais à frente, Marcos vai dar uma ênfase maior a isso, falando sobre as 3 paixões de Cristo, mas as pessoas que estão lendo o Evangelho já estão sendo preparadas para esta verdade. Jesus será morto pela liderança religiosa, não pelas grandes multidões, e essa morte começa aqui por essas controvérsias em torno de Jesus e do seu ministério. Mas veja, além de relatar essas controvérsias que vão surgir aí no ministério de Jesus, Marcos também deseja demonstrar a grandeza de Cristo. E essa grandeza de Cristo será acompanhada sempre por uma declaração cristológica. Eu fiz questão de deixar bem organizado para você, para que depois você pudesse fazer essas leituras comparativas e verificar esses 2 pontos que acabei de mencionar. Então está bem organizado.
como aqui nesse capítulo nós temos 5 divisões, por 5 vezes haverão controvérsias contra Jesus e por 5 vezes haverão declarações cristológicas acerca de quem é Jesus Cristo. E isso serve para dar ênfase sobre o que Marcos está tratando aqui. Então, feita essa introdução do bloco de estudo que nós vimos, nós podemos perceber de forma bem mais específica, pegando as declarações cristológicas, que assim como Marcos começa o seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, falando sobre quem é Jesus, e eu faço questão de dizer isso a vocês, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De igual maneira, ao repetir 5 vezes esses títulos cristológicos aqui, Marcos quer dar esta ênfase. Porque este é o tema principal do Evangelho e essa também é a chave para nós compreendermos essa passagem que nós vamos ler. Então, Marcos tem por intuito mostrar que este é Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele pode fazer aquilo que Deus faz. Vamos então seguir para a segunda sessão. Na segunda sessão, como eu disse a vocês, eu desejo explicar essas passagens do versículo 1 ao versículo 12, onde nós veremos aqui Jesus curando um homem paralítico. Vamos à leitura, acompanhem comigo. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Marcos está dizendo para a gente que Jesus volta a Cafarnaum e diz também que ele está hospedado numa casa. Mas Marcos não especifica que casa era essa. Nós não sabemos se é a casa de Pedro, nós não sabemos se é a própria casa de Jesus ou uma casa qualquer. O que Marcos faz questão de dizer é que Jesus está atraindo uma grande multidão. E ele enfatiza isso, porque essa grande multidão, veja, ele diz, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Então esse destaque de Marcos é exatamente para ressaltar como há um crescimento contínuo da fama de Jesus, como há um crescimento contínuo da popularidade de Jesus. Tem muita gente reunida vindo para ouvir Jesus e para ver Jesus. E o que é que Jesus faz? Preste atenção na última linha do versículo. Jesus, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Então, enquanto há muita gente ali, Jesus decide anunciar a palavra de Deus para essas pessoas que estão enchendo esta casa, né? Enquanto Marcos dá para a gente essa descrição do que está acontecendo, de forma imediata ele decide se voltar para um outro acontecimento. Que acontecimento é esse? Veja comigo o versículo 3 e o versículo 4. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Essa referência aí que Marcos está fazendo para a gente, a 4 homens carregando um paralítico, é para enfatizar a situação desse paralítico. Ele não é capaz sequer de rastejar ou de ir mancando até Jesus. E isso é feito para demonstrar a fé dessas pessoas. Elas decidem levá-lo até Jesus. Mas perceba, como nós vimos no começo, a grande popularidade de Jesus está servindo como um obstáculo. Porque essas pessoas não conseguem chegar até Jesus, porque nem do lado de fora tem gente conseguindo se ajustar ali na porta. Então, essa dificuldade que foi apresentada antes, ela foi apresentada para preparar o leitor para o que vai acontecer logo em seguida. O versículo 4 diz para a gente que por causa desta multidão, eles decidem então
abrir um buraco no teto. Essa não é a única história no Evangelho onde uma pessoa que vai ser curada vai precisar enfrentar certos obstáculos para chegar até Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos, isso se repete 5 vezes. Por 5 vezes nós vamos ver situações onde pessoas vão enfrentar obstáculos para chegar até Jesus. Essa é a primeira delas. E para superar a barreira da multidão, eles escolhem então descê-lo pelo telhado. Eu queria dar uma ênfase especial nessa ilustração que eu trouxe a vocês. Eu vou ampliar aqui a tela para poder ficar bem fácil de mostrar. Veja comigo, essa é uma ilustração que representa muito bem para a gente como era uma típica casa da Galileia. O que eu quero que você preste atenção é que essas casas geralmente possuíam escadas externas, ou de madeira, ou de qualquer outra forma, mas elas sempre tinham essas escadas aqui. Além disso, como é possível ver aqui, esses telhados eles eram utilizados para fazer secagem de alimento. Tá vendo aqui? Então era muito importante esses telhados para a conservação do alimento. Também é possível ver que esse telhado é plano e é feito de palha. Ok? Você consegue ver que ele é plano, isso tudo aqui é palha. Então, é por isso que eles abrem um buraco no teto. Porque o que eles fizeram aqui foi tirar um certo pedaço de palha, que era o telhado, que as casas da Galileia do primeiro século continham, para então descer este homem. Voltando aqui então, ok, estou de volta. Voltando aqui então, às vezes algumas pessoas leem esta passagem e tentam dar esta passagem um tom que ela não possui. Leem essa passagem como uma demonstração de atos destrutivos. Para fazer isso, essas pessoas gostam de dar ênfase na maneira como essa propriedade ela está sendo danificada. Mas isso não é um problema na história. Nem Jesus e nem os evangelistas que estão relatando essa história mostram isso como um problema. Fica muito claro nos evangelhos que as coisas materiais são tão importantes quanto o bem-estar das pessoas. E se você quiser perceber isso de forma mais clara, eu indico que você faça uma leitura comparativa com Marcos 5, do 1 ao 20, quando Jesus expulsa o demônio do Gadareno e eles vão para os porcos. Fica muito claro para nós que o bem-estar humano é muito valioso para Deus. Então, às vezes, tentando fazer uma leitura patrimonial, pensando apenas no recurso e no dinheiro, a gente desvirtua o texto e tenta dar a ênfase que o texto não possui. O texto não foi escrito para chamar nossa atenção para a destruição e para a depredação, mas para o valor humano e o ato de fé dessas pessoas. Voltando a esse texto, o que eles fazem é abrir um buraco ali, tirar um pouco daquela palha, e este homem vai ser descido por este telhado por uma cama que é típica de pessoas que eram pobres. Geralmente essas pessoas que têm tipos de doenças como essa, eles se tornavam passantes. O que era um passante? Era aqueles que viviam das esmolas de quem passavam. Por sua limitação física, eles tinham que pedir esmolas e viver na pobreza. Então, o que a gente tem é um homem que sabe que Jesus está ali, ele quer ir até Jesus, mas a multidão impede, aquelas pessoas que estão na porta impedem, e por causa disso eles destelham a casa, tiram um pouco de palha para descê-lo por cima do telhado. E ao colocá-lo ali diante de Jesus, esses homens estão fazendo um pedido. De forma explícita, eles estão pedindo a Jesus que Jesus realize a cura sobre este homem. Vamos ver qual é a reação de Jesus a isso que está acontecendo? Observe comigo, versículo 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Olha que coisa interessante. Quando Marcos diz que Jesus viu a fé deles,
nós temos que assumir que Jesus está incluindo o paralítico aqui, né? Então a fé é dos 4 homens que o levaram e a fé também é do paralítico. Nesse texto fica muito claro para nós que fé tem a ver com a crença que eles tinham, com a confiança que eles tinham que Jesus era um ungido de Deus e que Jesus seria capaz de curá-los. Ou seja, a fé deles estava em Jesus. E Marcos faz questão de destacar isso. Isso é muito importante. Tendo fé em Jesus e chegando ali diante de Jesus, eles escutam uma resposta. E geralmente é estranho para nós. A resposta que Jesus está dando aqui é um pouco estranho. Jesus diz: Filho, seus pecados estão perdoados. É estranho para nós porque nós não fazemos essa associação, né? Nós não associamos enfermidade com pecado. Mas no primeiro século, isso era muito comum. No mundo antigo também. Com frequência, as pessoas associavam pecado à doença. É dentro dessa compreensão de época que Jesus diz que os pecados estão sendo perdoados. Mas, apesar dessas pessoas saberem disso, isso acabou chocando elas. Não por falta de associação, mas pelo que Jesus está fazendo. Quem ele pensa que é? Como nós veremos nos versículos a seguir, para os escribas, somente Deus poderia perdoar pecados. Nesse momento, Marcos está introduzindo um ponto que vai ser destacado nos próximos capítulos, com muito mais clareza e com muito mais ênfase. Esse Jesus Cristo, Filho de Deus, ele pode fazer aquilo que somente Deus faz. Por isso ele pode perdoar pecados. Mas voltando a essa cena imediata, é isso que faz os escribas ficarem chocados. Veja comigo aí, versículo de número 6 e 7. Alguns dos mestres da lei, que são os escribas, mestres da lei significa escriba, que estavam ali sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Marcos então começa dizendo para a gente que nessa casa, além de ter uma grande multidão, tem um público muito específico que são os escribas, que são os mestres da lei. Eles acabaram de ver Jesus perdoando pecados e fez isso em seu próprio nome. Isso foi entendido por aqueles escribas como uma blasfêmia. Isso porque eles compreendiam que somente Deus era capaz de perdoar pecados. Como é que Jesus ousa fazer isso? Por esse motivo mesmo que eles estão acusando Jesus de cometer blasfêmia. Jesus é acusado aqui de cometer blasfêmia não porque ele afirma diretamente ser Deus, nem mesmo porque ele está pronunciando o nome de Deus em vão, mas porque ele está agindo como Deus. Ele está exercendo uma prerrogativa de perdoar pecados que pertence exclusivamente a Deus. E isso deixa os escribas assim, ele está cometendo blasfêmia. Mas veja, ao invés de se desculpar dizendo, olha, isso foi só um mal-entendido, Jesus faz questão de deixar isso mais claro para eles. Veja comigo, versículo de número 8 e 9. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil dizer, levante-se, pegue sua cama e ande? Marcos não dá para a gente uma explicação como é que Jesus sabia o que os escribas estavam pensando. Aquelas questões que passavam ali pela cabeça deles foram percebidas por Jesus. Talvez porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, Jesus conseguiria perceber os pensamentos das pessoas por meio de revelação divina. Os profetas do Antigo Testamento, em muitos momentos, vão falar aquilo que está na cabeça das pessoas porque Deus revelava. E talvez seja isso aqui. Jesus também consegue perceber os pensamentos das pessoas. Embora isso tenha acontecido apenas no coração, que no caso é essa referência aos pensamentos, Jesus faz questão de tornar isso público. Jesus faz questão de tornar isso público e faz isso perguntando a eles: o que é mais fácil, dizer ou fazer? Por exemplo, é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados?
ou fazer com que esse homem seja curado, levante, pegue sua cama e ande? E é claro que a resposta aqui é retórica, né? Dizer que seus pecados estão perdoados é fácil. Porque, embora somente Deus possa perdoar pecados, segundo a compreensão teológica deles, isso apenas está sendo dito. A pessoa pode incorrer no erro, mas está apenas dizendo. Mas fazer este homem se levantar, isso não seria fácil. Para dizer, levante, pegue sua cama e ande, é necessário que a cura ocorresse. Se esse homem não é curado, se isso não acontecer, logo se perceberá que a pessoa que está mandando se levantar tem incapacidade de curar. Então, instantaneamente dizer para a pessoa, levante sua cama, levante-se, toma sua cama e ande, e ela não andar, instantaneamente está provando que a pessoa não tem poder para fazer isso. Nesse sentido, a aplicação de Jesus aqui é falando sobre si mesmo. Qualquer um poderia dizer os seus pecados estão perdoados. Isso porque não tem como provar que pessoas não podem perdoar pecados. Mas tem como provar que uma cura não aconteceu. Se Jesus disser, seja curado, mas nada acontecer, ele não é capaz de fazer nada disso. Ele não é capaz nem de perdoar pecados, nem de curar enfermos. O que Jesus faz então é revelar que ele pode fazer as duas coisas. Porque assim como somente Deus pode perdoar pecados, e assim como somente Deus pode curar enfermos, Jesus faz as duas coisas. Vamos ver isso? Leia comigo aí, versículo 10, 11 e 12. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Quando esse homem se levanta, Jesus está demonstrando a sua capacidade. Ele pode tanto falar quanto fazer. Ele pode perdoar pecados como curar enfermos. Jesus é o único que pode fazer aquilo que somente Deus faz. E essa cura é uma demonstração disso. O ponto de Jesus não é que todos nós podemos curar enfermos e todos nós podemos perdoar pecados. Nós não somos como Deus, mas Ele o é. Ele pode perdoar pecados e Ele pode curar enfermos porque Ele faz o que Deus faz. E nesse momento todo mundo fica maravilhado, incluindo aqueles escribas. Por isso a multidão ficou tão admirada e passou a louvar a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O Emanuel está aqui, o Deus conosco, o Deus que pode perdoar pecados e o Deus que pode curar enfermos. E somente Ele pode fazer isso. Esse é o intuito de Marcos na chave teológica desse texto e do livro, mostrar que Jesus é o Filho de Deus que pode fazer aquilo que Deus faz. Tendo explicado a vocês esta passagem, eu desejo então partir para a terceira sessão desta aula, fazendo algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeira aplicação. Jesus é o melhor exemplo para os pregadores modernos. Isso eu queria começar destacando. Aquela multidão que está reunida atrás de Jesus percebe que Jesus decide ensiná-los a palavra de Deus. E esse tem que ser o compromisso de todo pregador moderno. Se as pessoas se reunirem em torno dele, que seja com esse intuito, para ele ensinar a essas pessoas a palavra de Deus. Não para ele se beneficiar dessas pessoas, ou para ele se promover por meio dessas pessoas, mas para ensinar essas pessoas. E aqui que eu queria chamar sua atenção, porque quando pregadores modernos souberem disso, eles devem agir da mesma maneira que Jesus. E quando as pessoas não quiserem aprender sobre Jesus, sobre o Deus eterno? E quando as pessoas não quiserem aprender sobre a palavra de Deus? O que os pregadores modernos deveriam fazer? Jesus é o melhor exemplo.
Deixa eu ler para vocês João capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no no outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, mestre, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Esse é um texto maravilhoso, porque ele tem que ser emblemático para todo pregador. Todo pregador precisa entender que existirão pessoas que procuram as igrejas locais, que vêm nos ouvir, mas que não estão aqui por causa dos sinais que revelam Cristo como o Messias. Elas estão aqui procurando benefícios próprios. São pessoas que não querem ouvir a pregação do Evangelho. Elas estão aqui procurando subsistência, seus sonhos, seus desejos, suas realizações. E aí Jesus vai seguir esse texto de João falando muitas coisas. Mas você sabe qual foi o resultado de Jesus fazer esse enfrentamento a essa multidão que não está o vendo como filho de Deus, que não está querendo ouvir o que ele tem para dizer, mas está querendo ali pão, comer pão e receber benefícios? Veja o que acontece depois de tudo que Jesus fala. Lá no versículo 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu repito o título da aplicação. Jesus é o melhor exemplo para os pregadores modernos. E aqui eu faço essa advertência aos pregadores. Não reúna para si pessoas com o intuito de entretê-las, de se beneficiar ou de se promover. Porque nem todo mundo que vem para ouvir, vem por causa de Jesus. Sempre haverão aquelas pessoas que estão procurando suprir suas necessidades básicas. E essa é a advertência que eu te faço. Não abandone a pregação do Evangelho para tentar atrair um público que não quer a vida eterna. Deixa eu repetir. Não abandone a pregação do Evangelho para tentar atrair um público que não quer a vida eterna. Jesus não fez isso. E nós também não devemos fazer. Nós reunimos essas pessoas para ensinar-lhes a palavra do Senhor, para mostrar Cristo como o Filho de Deus que faz aquilo que Deus faz. Mas se as pessoas não quiserem a palavra de vida eterna, nós não devemos abandonar a pregação do Evangelho. Jesus não abandonou. Quem abandonou Jesus foram as pessoas que não queriam isso. Queriam outras coisas com Jesus. Aqueles interesseiros que estão no Evangelho pensando nos seus benefícios e não na palavra de vida eterna. Não comprometa a pregação do Evangelho por pessoas que não querem a vida eterna. Pregue a palavra de Deus e aqueles que Cristo vai adicionando a si, aquele que Deus vai dando a Cristo, serão salvos, como Jesus diz nesse texto, e eles vão dizer: para onde iremos? Para quem iremos, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Segunda aplicação. Nem toda doença é consequência do pecado, mas todo pecado gera doença. Eu disse a vocês que geralmente nós temos um certo estranhamento em relação a essa associação do pecado e de doença, por causa de extremos, principalmente como os extremos cometidos pelos amigos de Jó, né? Por causa de extremos como aqueles, nós costumamos ou anular um ou associar tudo. Esses são os dois extremos. Ou tudo é culpa do pecado, ou nada é culpa do pecado. Mas veja que nem toda doença é resultado de pecado. Mas toda pessoa que peca trará consequências sobre sua vida, como as doenças. Vamos ler um texto bíblico onde essa questão é tratada de forma bem clara. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está
Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e ore sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. Esta oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Preste atenção que eu até deixei de negrito e amarelo. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Consegue ver como isso está muito claro no texto bíblico? Se a pessoa está doente, necessariamente não é por causa do pecado. Mas a oração da fé cura o doente. E nós oramos por isso. Mas se a pessoa está pecando, o pecado vai gerar morte. Por isso que a oração da fé é tão importante. Porque Jesus Cristo perdoa pecados para que a condenação não venha sobre quem peca. Por isso que nós confessamos os nossos pecados. Então nós precisamos entender essa dupla dimensão entre doença e pecado. Você pode ter uma doença que não tem a ver com o seu pecado. Mas se você decidir viver uma vida de pecado, isso trará doença e destruição à sua vida. Por isso que se você pecar, Jesus é o único que pode te perdoar, porque ele faz o que Deus faz. Caso haja pecado em sua vida, confesse os seus pecados a Jesus. Jesus pode fazer o que fez com a vida deste homem. Jesus pode curar você e libertá-lo deste mal. E o que aconteceu com aquele homem em Marcos que nós estudamos, também acontece em João 5. Também acontece em 1 Coríntios 11. O pecado sempre vai ser devastador, mas o sangue de Jesus é poderoso para nos tornar limpos e puros. Terceira aplicação. Jesus pode mudar a vida de pessoas tão frágeis quanto aquelas que não conseguem se mover só. Um homem que não conseguia se arrastar até Jesus e mancando até Jesus, que precisa ser levado por 4 e que tem um obstáculo da multidão. Será que Jesus pode fazer algo por alguém tão frágil que por conta própria não consegue ir ali? Sim. Somente Jesus pode mudar a vida de uma pessoa tão frágil. E em muitos momentos, as pessoas se veem assim, frágeis, limitadas. Elas não conseguem sequer se arrastar em face à sua condição, em face à sua situação. Mas Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. Por isso é tão importante ter fé em Jesus. Acreditar que ele é o Filho de Deus que pode mudar a minha vida. Aquele homem sofre pelo pecado que cometeu, que o torna ali um paralítico. E Jesus pode fazer 2 coisas. Jesus pode tanto perdoá-lo como curá-lo. Jesus muda a vida dele de forma significativa. E Jesus tem mudado a vida de muitas pessoas. Permita que Jesus transforme a sua própria vida. Permita que o perdão de Jesus alcance a sua condição. Permita que a cura do Senhor restabeleça a sua vida para que você testemunhe como Paulo. Em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrou a grandeza da sua paciência, para que eu pudesse servir como exemplo a todos aqueles que viriam ser salvos. Jesus pode mudar a vida de uma pessoa por mais frágil que ela esteja. Acredite nessa verdade e tenha fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Quarta e última aplicação. Jesus conhece os pensamentos do seu coração. No Antigo Testamento, os profetas recebiam de Deus a mensagem sobre aquilo que está na cabeça das pessoas, porque Deus sonda corações. Mas Jesus também sonda corações. Jesus também sabe o que se passa em nossa cabeça sem que a gente diga nada. E é importante você saber disso. É importante você saber que Jesus conhece as suas motivações. Jesus sabe os seus pensamentos. Não se esconda desta verdade. Se Jesus sabe quem eu sou, isso é maravilhoso para quem entende. Porque é maravilhoso porque quando Jesus morreu por mim, ele sabia quem eu era. Ele sabia dos meus pecados.
Ele sabia o quão fracassado estava a minha vida por causa das minhas transgressões. Então eu olho para Jesus como aquele que sabe tudo sobre mim. E mesmo assim ele nos amou, se entregou por nós. Por isso nós o louvamos. Mas aqueles que fingem que Jesus não sabe sobre as coisas, eles acham que podem esconder de Jesus o seu pecado, as suas motivações, os seus desejos mais estranhos. Nós não temos como esconder nada de Jesus. Jesus conhece os pensamentos do nosso coração. Use isso a seu favor. Saiba que Jesus conhece quem você é. Ele sabe o seu nome, onde você mora, a sua condição pessoal. E mesmo assim, ele morreu por você. Não use isso contra você, achando que você pode esconder de Jesus a sua vida e as suas escolhas e a maneira como você tem conduzido a sua caminhada. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Ele faz aquilo que somente Deus faz. Permita que Jesus faça na sua vida uma transformação como ele fez na vida daquele paralítico. Para que no final você encha os seus lábios de louvor, dizendo: nunca vi nada de igual. Jesus faz o que somente Deus faz e eu fui alvo desta graça maravilhosa. Se Deus nos permitir, semana que vem eu espero você aqui para seguirmos então pela nossa próxima aula. Até lá então.